Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 26. Bons estudos! Qual é o tamanho do Brasil? Mais ou menos uns 8,5 milhões de metros quadrados. Qual é o tamanho do Brasil? Mais ou menos uns 8,5 milhões de metros quadrados. 8.516.000 quilômetros quadrados, aproximadamente. E qual o lugar do Brasil entre os maiores países do mundo? O quinto lugar, o quinto maior país do mundo. O Brasil é um dos maiores países do mundo. Isso você já sabe há muito tempo. O que talvez você não saiba é que nem sempre o Brasil teve esse território todo. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido, colosso. Olha só, desenhar um mapa do Brasil como esse aqui é fácil, não é? Só que essa forma aqui tão conhecida não chegou pronta até nós. Na teleaula de hoje, você vai ver quais foram os desenhistas do mapa do Brasil. Nós vamos partir do território original da América Portuguesa e conhecer os motivos geográficos, políticos e econômicos que levaram os colonizadores a sair do litoral e avançar continente adentro pelo norte, centro-oeste e sul. Você viu em outras teleaulas que a América Portuguesa era limitada pela linha estabelecida no Tratado de Tordesilhas. O resto do território pertencia à América Espanhola. E arranhava o litoral como caranguejos. A indústria açucareira foi a principal atividade dos portugueses desde que aqui chegaram. Com a cana, foram ocupados o litoral nordestino, o Rio e São Vicente. A pecuária, com pouca gente e poucos recursos, ocupava áreas isoladas do interior. Isso acontecia porque os perigos do sertão eram muito grandes. Por um lado, a dificuldade em sobreviver numa região desconhecida, tendo que vencer rios, serras, matas, enfrentar fome e febres mortais. Bom, por outro lado, os animais ferozes, né, Gil? E os índios que estavam fugindo do litoral para se livrar da escravidão. E tem mais, viu, Vicente? A tentação de explorar tudo isso devia ser muito grande, viu? Imagina. Ainda mais depois que o Caminho escreveu aquela carta lá. Os portugueses sonhavam encontrar aqui prata, ouro, pedras preciosas, o tal Eldorado que falam as lendas, não é isso? Mas o que a gente sabe é que eles finalmente acabaram avançando para o interior, né? É. E para que tudo isso acontecesse, imagina, desafiando todos os perigos e mais ainda, desafiando a linha do Tratado de Tordesilhas. Alguma coisa deve ter mudado. Ah, isso deve, viu? A mudança... Alguma coisa deve ter mudado. Ah, isso deve, viu? A mudança começa em 1578. O jovem rei de Portugal, Dom Sebastião, morre numa batalha na África e não deixa herdeiros. O trono português fica vago. Filipe II, rei da Espanha e primo de Dom Sebastião, reivindica o direito à coroa portuguesa. 1580. Com a ajuda da força militar e com apoio dentro de Portugal, Filipe II se torna rei dos dois países. Como Portugal e Espanha ficam na Península Ibérica, o período de 60 anos em que os reinos de Portugal e Espanha vão ficar unidos sob a mesma coroa é chamado de União Ibérica. Ah, viu só como as coisas mudaram mesmo, Gil? E é claro que essa nova união vai acabar se refletindo nos rumos da colonização luso-espanhola na América, né? É, porque as Américas espanhola e portuguesa agora têm o mesmo governo. Exatamente. Apesar de ter prometido não intervir, quer dizer, não se intrometer na administração das áreas coloniais portuguesas, a Espanha passou a participar do comércio de açúcar. E aos poucos foi proibindo a participação de seus inimigos holandeses nessa atividade tão lucrativa. O litoral nordestino. Foi a invasão holandesa. 1624. Os holandeses tentam conquistar Salvador e não conseguem. 1630. Os holandeses dominam a capitania de Pernambuco e dali partem para dominar o litoral de Alagoas e do Rio Grande do Norte. Apesar da resistência, os holandeses se entenderam com os senhores de engenho e mandaram um administrador para Recife, Maurício de Nassau.
A passagem dos holandeses pelo Nordeste ficou registrada por artistas e cientistas trazidos por Nassau. 1654. Depois de 24 anos de ocupação, os holandeses são expulsos do litoral nordestino. Os holandeses não foram os únicos rivais enfrentados pela Espanha. Ingleses e franceses também viam nos ataques aos domínios espanhóis na América a possibilidade de abalar o poderio do Império Espanhol. E a área mais visada era a boca do rio Amazonas. Veja por quê. A boca do rio Amazonas era a porta de entrada para as ricas minas de prata do poder. Então se preocuparam em ocupar e proteger o litoral norte e nordeste da América Portuguesa. Construíram vários fortes e instalaram uma série de missões às margens do rio Amazonas. Olha só, Gil, quantos fortes, quantas fortalezas, hein? E até mesmo o número de missões religiosas que se instalaram nas margens do rio Amazonas, hein? Agora, o que havia para ser explorado na Amazônia, hein, Vicente? Extração de madeiras e coleta das chamadas drogas do sertão. Ou seja, cacau, cravo, castanha, ervas medicinais. E havia também os índios, que eram aprisionados e vendidos como escravos para as plantações de algodão e açúcar no Maranhão. Bom, e foi assim que as regiões norte e nordeste foram colonizadas, de uma forma bem diferente da que nós vamos ver agora no sul. Foi em março, ao findar das chuvas, quase a entrada do outono, quando a terra, em sede requeimada, bebera longamente as águas da estação. Que, em bandeira buscando esmeraldas e prata, à frente dos peões filhos da rua de mata, Fernão Dias Pais Leme entrou pelo sertão. O caçador de esmeraldas, Olavo Bilac. Nós estamos no bairro de Santo Amaro, na cidade de São Paulo, ao lado da estátua do Borba Gato. Borba Gato, assim como Fernão Dias, foi um dos vários bandeirantes paulistas. Hoje em dia a gente sabe que falou em bandeirante, falou em paulista. Mas afinal de contas, quem eram os bandeirantes? Vamos ver se alguém sabe. Não. Para mim, os bandeirantes foram homens corajosos que entraram nas florestas brasileiras à procura de ouros e índios para escravizar. Foi aqueles que desbravaram o sertão? Só para não ficar nenhuma dúvida, os bandeirantes eram aquelas pessoas que entravam nas matas em busca de índios e de ouro. O bandeirante era o desbravador do sertão. Ele recebia esse nome porque as expedições em que viajava eram chamadas de bandeiras. Os moradores da Vila de São Paulo viviam isolados da Vila de São Vicente por causa da Serra do Mar. Veja só, são 800 metros, nada fáceis de se escalar. Hoje, com as estradas modernas, o único problema que o viajante enfrenta é o trânsito. Mas naquela época, subir por não era nada fácil. E assim viviam os paulistas, isolados do litoral, sem dinheiro para comprar escravos, plantando apenas para o próprio consumo e com índios por todos os lados. Por isso, acabaram desenvolvendo uma vida própria, pouco ligada à metrópole portuguesa. Ah, quer dizer então, como eles estavam isolados do litoral e a vida andava muito difícil, os paulistas resolveram entrar de sertão adentro. Exatamente, formaram as bandeiras e foram procurar riquezas. Olha, a gente já viu que os sertões eram muito perigosos e difícil de vencer, né, Vicente? Por exemplo, lá no Nordeste o pessoal vivia arranhando a praia feito caranguejo. Agora, por que os paulistas resolveram enfrentar o sertão ao invés de vencer 800 metros de serra, hein? Aqui em São Paulo, por incrível que pareça, era bem mais fácil entrar para o interior do que descer para o litoral. Era só seguir os vários rios da região, principalmente este rio aqui, o rio Tietê. Este rio, ao invés de correr do interior para o mar, ele vem do litoral para o interior. Assim como os rios ajudaram os bandeirantes a entrar no sertão, a União Ibérica facilitou o contato entre os paulistas e os colonos da América Espanhola. Isso aconteceu porque a União... Em 1640, intensificou as relações entre os paulistas e os habitantes do vice-reinado do Prata. Em São Paulo, era comum se usar a moeda espanhola. Os paulistas aprenderam a falar espanhol e famílias castelhanas se instalaram na região. Os
índios também tiveram grande influência na formação da sociedade paulista. São Paulo começou aqui, no pátio do colégio. Este colégio foi fundado pelos jesuítas para catequizar os índios. Mas os colonos também aprenderam muitas coisas com os índios. Aprenderam a caçar, a pescar, a entrar nas matas e a conhecer plantas para remédios e alimentação. O tupi, junto com o espanhol, era a língua mais falada em São Paulo. Dá pra gente notar isso até hoje nos nomes dos lugares. Pacaembu e o Morumbi. O Vale do Gabaú, o Chavantes. Tietê. Rio Araguaia. Além disso, a falta de mulheres brancas acabou resultando no intenso cruzamento entre colonos e índias, gerando uma grande quantidade de mestiços, os chamados mamelucos. Pô, Gil. Pô, Gil, e pensar que todo esse contato não impediu que os bandeirantes saíssem caçando índios para escravizar, né? Mas peraí, Vicente, foi por isso que eles armaram as expedições? Para caçar índios? Não, claro que não. Existia aquela esperança que fez com que muitos espanhóis e portugueses atravessassem o oceano e viessem se aventurar na América. O ouro. Ah, agora eu entendi. Como não tinha ouro em São Paulo, lá foram eles sertão adentro. Exatamente. E não é que acabaram achando? Encontraram. As missões dos jesuítas espanhóis no sul do continente eram o alvo principal dos caçadores paulistas. Os índios eram vendidos como escravos para os engenhos de açúcar. 1695. Chegam ao Rio de Janeiro as primeiras notícias sobre a descoberta de metais preciosos na região do atual estado de Minas Gerais. Primeiro o ouro de Rio, depois as minas. Começa a febre do ouro e o centro-oeste da colônia sofre uma ocupação intensa e rápida. A ocupação do sul da colônia foi diferente da ocupação do norte, nordeste e centro-oeste. A administração portuguesa sempre deu uma certa atenção à região do Prata. Pela região do Prata, escoam os rios Paraná. São do sul da América. Quem controlasse a boca do Prata controlaria o comércio nessa região. Como se a posição estratégica não bastasse, havia notícias de que a região era muito rica em prata. Na segunda metade do século XVII, começou a ocupação do sul do país. Paranaguá, São Francisco do Sul, Curitiba e Laguna. Todas vilas fundadas por colonos vicentinos da capitania de São Vicente. Os portugueses também fundaram a colônia do Sacramento, bem em frente a Buenos Aires, e povoaram a região do Rio Grande de São Pedro, onde hoje se encontra o Rio Grande do Sul. Era uma movimentação agitada, hein, Vicente? Olha, veja bem. Era gente indo pro norte, atrás de índio, atrás de drogas do sertão. Gente defendendo o Nordeste contra as invasões. Era gente indo pra Minas Gerais atrás de ouro. Gente indo pro sul, gente indo pra tudo quanto é lado. E essa movimentação toda mudou completamente o mapa da colônia, né? Exatamente. Pô, onde é que foi parar a linha de Tordesilhas? Pois é. Aí. Olha, a América Portuguesa devia ser desse jeito. E ficou assim já no começo do século XIX. Então, como você vê, a linha de Tordesilhas foi desrespeitada, né? Vem cá, e ficou tudo por isso mesmo? A linha de Tordesilhas foi apagada como um rascunho? Apagada como um rascunho? Não foi bem assim. As novas fronteiras foram negociadas. Era preciso redesenhar o mapa, retraçar os limites entre a América Portuguesa e a América Espanhola. As duas coroas assinaram tratados em 1750, 1761, 1777 e 1801. Houve até guerras. E o território brasileiro ficou mais ou menos assim. Ficou faltando só a área onde seria o Acre. E para essa teleaula, fica faltando só a revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu como se deu a expansão territorial do Brasil. O primeiro fator que influenciou essa expansão foi a União Ibérica, quando as coroas de Portugal e Espanha se uniram sob a bandeira espanhola. O norte do país foi ocupado por missões religiosas, fortes e colonos, atrás de índios e das drogas da Amazônia. Já a região centro-oeste teve suas fronteiras esticadas devido à ação dos bandeirantes paulistas. E no sul, a expansão foi se dando aos poucos, por colonos e exploradores. Você achou que o território brasileiro demorou muito para tomar